Como Maria, mãe de Jesus, ficou grávida? Por que o rei Herodes quis matar as criancinhas de Belém? João batizava com água, mas disse que aquele que viria depois dele batizaria com Espírito Santo e com fogo. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo? Neste vídeo nós vamos estudar o Sermão da Montanha, que é dividido em 3 partes. Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, deixa seu joinha aí, seu likezinho para motivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso projeto, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vendo pela primeira vez, nesta série nós estamos estudando o Novo Testamento capítulo por capítulo. Começamos pelo primeiro livro do Novo Testamento, que é o Evangelho segundo escreveu Mateus. A primeira aula, que foi a introdução, já está disponível aí no playlist. Novo Testamento, capítulo por capítulo. E todos os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Antes de entrar na aula, eu tenho um recado muito importante para você. Todos os nossos cursos de teologia com material impresso estão com 50% de desconto. E todos os nossos cursos de teologia online, 70% de desconto. Olha que oportunidade para você estudar com a gente. Para fazer a sua matrícula, é só acessar o link que está aí na descrição. O primeiro capítulo do Evangelho segundo escreveu Mateus tem 25 versículos e é dividido em 2 partes. Na primeira parte, vai do primeiro versículo até o 17. Ele trata da genealogia de Jesus. A segunda parte vai do versículo 18 até o 25, que é o último versículo, e vai tratar sobre o nascimento de Jesus Cristo. Vamos ler o primeiro versículo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Primeiro, vamos ver o que significa o nome Jesus. Observe, Jesus, significado, o Senhor é salvação. E de fato, Jesus é o nosso Salvador. Ocorre que só existe um Salvador, que é Deus. Portanto, Jesus só pode ser Deus. Agora nós vamos ver a transliteração da palavra Cristo, do grego e do hebraico, e também o significado. Lembrando que transliterar uma palavra é escrever com o nosso alfabeto como ela é pronunciada na língua original. Observe, Cristo é uma palavra transliterada da língua grega. E, no hebraico, Messias. Agora, qual o significado? Ungido. Ungido para uma missão especial, salvar a humanidade. Portanto, podemos dizer assim, Jesus o Cristo, Jesus o Messias, ou o significado, Jesus o ungido. Ungido para uma missão especial, nos salvar. Observe agora Mateus, versículo 17. Assim todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Eu coloquei num gráfico para ficar mais fácil de entender. O primeiro bloco de 14 gerações
Como disse o texto, vai de Abraão até Davi e tem mais ou menos 1000 anos. O segundo bloco, também de 14 gerações, vai de Davi até o exílio na Babilônia, mais ou menos 400 anos. E do exílio na Babilônia até o nascimento de Jesus, 14 gerações, mais ou menos 600 anos. Portanto, de Abraão até Jesus nós temos 2000 anos e de Davi até Jesus é a metade, 1000 anos. Eu preparei um mapa e este mapa vai nos acompanhar em todas as aulas desta série. Esta é a região onde tudo que está registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus vai acontecer. Agora vamos para a leitura do versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas, antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Naquela época, quando a mulher ficava noiva, era como se ela já estivesse casada. O povo judeu considerava desta forma. Então, Maria estar comprometida com José significa que ela já era considerada a esposa dele, embora eles ainda não estivessem vivendo como marido e mulher de fato. Outro detalhe importante é que o texto diz que ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Mas quem é o Espírito Santo? Nós já aprendemos em aulas anteriores que o Espírito Santo é Deus. Se você perdeu essas aulas, elas estão aí no playlist Doutrina de Deus. E como nós sabemos que o Espírito Santo é Deus? Por exemplo, o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Vamos rever esse texto? Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E, depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Observou no versículo 3, diz que Ananias mentiu para o Espírito Santo. Já no versículo 4, diz que ele mentiu para Deus. Logo, o Espírito Santo é Deus. E esta é a doutrina que nós cremos, a doutrina da Trindade. E qual é a definição dessa doutrina? Nós cremos em um único Deus, mas encontramos em Deus, na divindade, 3 pessoas distintas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Agora, outro detalhe importante, o Espírito Santo é uma pessoa. E como provar isto? Observe, são palavras de Jesus. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 14. Vamos ler os versículos 16 e 28. Jesus falando: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Agora o 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu lhes disse. Ora, ensinar faz parte do intelecto. É uma das faculdades da personalidade, que são 3. Tá lembrado? Intelecto, emoção e vontade. Portanto, o Espírito Santo é uma pessoa. Agora, o versículo 19. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Veja que naquele primeiro momento, José não entendeu a situação. Como Maria pode estar grávida se eu não tive relação com Maria? Foi isso que passou pela cabeça de José.
Mas observe agora os versículos 20 e 21. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E José, tendo esta visão, creu na visão e aceitou aquela condição. Ele creu realmente que Maria estava grávida e foi obra do Espírito Santo. Vamos em frente. Versículos 22 e 23. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Agora vamos ler o texto que foi citado por Mateus? Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Portanto, Jesus só pode ser Deus. Vamos concluir? Versículos 24 e 25. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Observou? José não teve relação com Maria até o nascimento de Jesus. Nós vamos ver mais na frente que Jesus tem irmãos. E isto não diminui nada Maria. Primeiro porque o relacionamento conjugal foi uma ordem divina antes do homem pecar. Portanto, a relação entre marido e mulher não há problema algum, não é pecado. E segundo, Maria já tinha cumprido o seu papel de dar à luz ao Messias. Vamos agora para a divisão do capítulo 2 do Evangelho segundo escreveu Mateus, que é formado de 23 versículos. Na primeira parte, vai do primeiro versículo até o versículo 12. O assunto, os magos do Oriente. Segunda parte, do versículo 13 até o 18. O assunto, a fuga para o Egito, a matança dos inocentes. Terceira e última parte vai do versículo 19 até o 23, que é o último versículo, e o assunto, a volta do Egito. Vamos para a primeira parte, os magos do Oriente. Vamos ler os primeiros 6 versículos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e, com ele, toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Quem registrou essa profecia foi o profeta Miqueias, mais ou menos no 8º século. Ela está no capítulo 5, versículo 2. Observe: e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá,
de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É esta a profecia que Mateus citou no Evangelho. Nós vimos que os magos vieram do Oriente, nós não sabemos quantos são. A tradição diz 3, mas existem estudiosos que dizem que foram 12 magos, o número varia muito, mas a verdade é que não sabemos quantos são de fato. O que sabemos é que mais de um, e que eles vieram do Oriente. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa bíblico? Observe, eles estão aqui, logo o Oriente é esta região. Alguns estudiosos dizem que eles vieram aqui da Pérsia, que é mais ou menos esta região, mas não tem como provar, só sabemos que vieram do Oriente. E esta é a localização de Belém, onde Jesus nasceu. Está mais ou menos a 10 quilômetros de Jerusalém. Vamos ler agora mais alguns versículos, do 7 ao 12. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e, quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Os estudiosos interpretam esses magos como astrólogos, aqueles que tinham conhecimento do comportamento dos astros, das estrelas. E podemos notar também que, de fato, eram pessoas importantes, porque tiveram um encontro com o rei Herodes. Vamos continuar a leitura. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia diante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso, mirra. E, tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Veja que Deus sabia a intenção de Herodes. Herodes estava agindo de má fé, a intenção dele era matar Jesus. Ele não queria adorar Jesus, mas Deus avisou os magos em sonho e eles voltaram para a sua terra. Observe o nosso mapa novamente. Eles estavam em Belém e foram para o Oriente. Ampliando o mapa, alguns estudiosos dizem que eles eram da Pérsia, que fica mais ou menos nesta região, mas não tem como provar. Vamos agora para a segunda parte, que vai do versículo 13 até o 18. O assunto é fuga para o Egito, a matança dos inocentes. Vamos ler os versículos 13, 14 e 15. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levanta-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Você sabe qual foi o profeta que disse essas palavras? Foi o profeta Oséias, está registrado no capítulo 11, no primeiro versículo. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Esse texto foi escrito mais ou menos no século VII antes de Cristo. Olha como a palavra de Deus se cumpre. Vamos ver no nosso mapinha onde ficava o Egito. Observe, ficava a mais ou menos 550 quilômetros de Belém.
Segundo os estudiosos, a viagem demorou mais ou menos 19 dias, 20 dias, de Belém até o Egito. Veja que foi uma viagem longa. Vamos agora ler dos versículos 13 ao 18. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouve-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque eles já não existem. Vamos ver o texto do profeta Jeremias, está no capítulo 31, versículo 15. Assim diz o Senhor: ouve-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. O profeta Jeremias está situado mais ou menos no século VII antes de Cristo. Veja novamente o cumprimento fiel da palavra de Deus. Um outro detalhe, os estudiosos dizem que Jesus tinha mais de 40 dias e menos de 2 anos. Portanto, quando a gente vê na tradição, final de ano, a montagem do presépio, é tudo muito bonito, interessante, mas não foi daquela forma que aconteceu. Como eu disse, os estudiosos dizem que quando os magos chegaram até a casa onde estavam José, Maria e o menino Jesus, ele tinha mais de 40 dias e menos de 2 anos. Por que nós sabemos disso? Porque Herodes mandou matar as criancinhas de 2 anos para baixo. Vamos agora para a terceira parte, que vai do versículo 19 ao 23. Assunto: a volta do Egito. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Ele disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E, tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Como o texto diz, por meio dos profetas, ele será chamado Nazareno, os estudiosos citam alguns profetas. Eu vou apresentar apenas 3 textos, que, segundo os estudiosos, são alguns dos textos que Mateus se referia. Observe, Isaías capítulo 11, versículo 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Este renovo é que os estudiosos ligam à palavra Nazareno. Veja esse outro texto, Jeremias capítulo 23, versículo 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e como o rei que é, reinará, agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Observou o renovo de novo? Esta palavra que é linkada à palavra Nazareno, é esta a relação que os estudiosos fazem. Vamos ver mais um? Zacarias capítulo 3, versículo 8. Portanto, escute, Josué, sumo sacerdote, você e os seus companheiros que estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal de que há de vir. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Novamente, esta palavra renovo que é ligada à palavra Nazareno.
Mas onde ficava esta cidade, Nazaré, onde Jesus foi habitar? Observe, ela ficava mais ou menos 650 quilômetros do Egito, onde José, Maria e o menino estavam habitando. Eles viajaram mais ou menos 22 dias para chegar em Nazaré, onde eles vão ficar habitando. Vamos para a divisão do terceiro capítulo. A primeira parte vai do 1º até o 12º versículo. Tema: João Batista. A segunda parte, do 13º versículo até o 17º versículo. Tema: o batismo de Jesus. Vamos começar com a leitura do 1º versículo. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Os estudiosos da Bíblia dizem que João Batista era essênio. E quem eram os essênios? Um grupo que vivia separado. Eles viviam nas proximidades do Mar Morto, uma região chamada Qumran. Neste local foram encontrados os manuscritos mais antigos do Antigo Testamento. Eu tenho aí vídeos no canal tratando especificamente deste assunto. O playlist chama Manuscritos. Vale a pena conferir. E segundo os estudiosos, este grupo procurava viver a ortodoxia do Antigo Testamento. Eles também eram adeptos do celibato. O grupo vivia de forma contemplativa, o grupo era rigoroso no comportamento, procurava viver uma espiritualidade plena. E segundo estes estudiosos, João Batista tinha algumas características deste grupo e vivia também na região. Embora não há como provar, mas fica aí uma informação interessante. Agora, pelas Escrituras sabemos que João Batista era filho do sacerdote Zacarias, sua mãe se chamava Isabel, e João Batista era meio parente de Jesus, talvez primo. Isto será possível confirmar quando estudarmos o Evangelho segundo escreveu Lucas. Agora vamos dar uma olhadinha na região que João Batista pregava, o deserto da Judéia. Olha, fica mais ou menos nesta região. Qumran é onde foram encontrados aqueles pergaminhos e a região é mais ou menos esta. Vamos para o versículo 2. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Este arrependimento trata-se da conversão. É a partir da conversão que nós passamos a entender o reino dos céus. E esta conversão é obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Quem é de fato convertido é porque recebeu a revelação do Espírito Santo, portanto compreende o reino dos céus. Tem também a questão do reino escatológico, que ainda vai acontecer, mas isso nós estamos estudando em Apocalipse, que os vídeos também estão aí no playlist, Apocalipse versículo por versículo. Portanto, o reino dos céus pode ser compreendido como no presente, quando João estava ensinando, e também no futuro. Reino espiritual e também o reino que será implantado de forma física. No caso, João estava falando porque Jesus estava para chegar no local, e é Jesus que traz, de fato, o reino dos céus. Vamos verificar o que Mateus registrou no versículo 3, pois é de João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Esta profecia, como diz o texto, está no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 3. Vamos verificar? Uma voz clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Era comum naquela época o arauto do rei. Ele ia na frente preparando a estrada, acertando, nivelando, limpando a estrada
para que o rei pudesse passar. E no caso do texto, João é que estava preparando o caminho, endireitando o caminho, deixando o caminho plano para que as pessoas pudessem receber Jesus, para que a salvação pudesse ser vista por todos. Esta é a interpretação do texto. Vamos para a leitura do versículo 4. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Aí não tem novidade, pode ser interpretado de forma literal, porque a roupa de João era feita de pelos de camelo. Com estes pelos eles faziam um tecido, no caso a túnica dele, e os gafanhotos eram um alimento muito consumido, principalmente pelas pessoas pobres, e o mel, um alimento muito gostoso, e era desta forma que João se alimentava. Vamos agora ler os versículos 5 e 6. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Este ritual do batismo, ele acontecia também na religião judaica. Se uma pessoa quisesse ingressar no judaísmo, passava por este ritual. E os essênios, que eu falei logo no começo, também praticavam o ritual do batismo. Daí os estudiosos acharem que João, pelo menos durante algum tempo, viveu entre os essênios. Vamos ver o mapa? O Rio Jordão, ele nasce lá no Monte Hermon, passa pelo Mar da Galileia, continua e vai desembocar no Mar Morto, ou Mar de Sal. A água fica evaporando, pode ver que não tem saída. E João está mais ou menos nesta região. Vamos ler agora os versículos de 7 a 10. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E quem eram os fariseus? A palavra fariseu significa separado, eles viviam separados. Geralmente eram pessoas do povo. O grupo surgiu por volta de 140 anos antes de Cristo e defendiam a ortodoxia judaica, a obediência do Antigo Testamento. Eram radicais. Começaram com este zelo pela palavra de Deus, mas tornaram-se hipócritas. E quem são os saduceus? Os saduceus já vinham da camada mais rica da sociedade, eram poderosos e só aceitavam o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, como regra de fé. E também não criam na imortalidade da alma, diferente dos fariseus que aceitavam esta doutrina. Eles também rejeitavam, os saduceus, a tradição oral, que os fariseus aceitavam também como regra de fé. E esses frutos que João está falando representam a mudança de vida, que eles deveriam mudar o estilo de vida deles. E isto só ocorre com a conversão. É só a verdadeira conversão que pode mudar a natureza humana. Portanto, a religiosidade dos fariseus, dos saduceus, não tinha poder para realizar esta mudança, a conversão. Outro detalhe interessante que João chama a atenção, que eles tinham orgulho de serem descendentes de Abraão, achavam que pelo fato de serem descendentes de Abraão, a salvação já estava garantida. Se sentiam privilegiados. E aí João mostra que a árvore que não dá fruto, ela é cortada pela raiz e lançada no fogo.
A árvore que João fala representava cada fariseu, cada saduceu, cada pecador. Ou seja, se não passassem pelo processo da conversão, se não se arrependessem, seriam lançados no fogo, seriam condenados. Este é o ensino que João estava transmitindo. Vamos verificar agora o versículo 11. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Carregar as sandálias era papel do escravo, e o escravo mais humilde, mais simples, porque até entre os escravos existiam posições. No caso do escravo que carregava a sandália, era a mais baixa posição. É nessa condição que João está se colocando. O batismo de João, como ele diz, simbolizava o arrependimento, mas era a preparação para outro batismo, que seria o de Jesus, ou seja, o batismo com o Espírito Santo e com fogo. E o que significa ser batizado com o Espírito Santo e com fogo? Nós já aprendemos que todo cristão tem o Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo no sentido de receber, de ser impactado pelo Espírito Santo para entender o plano de Deus, para se converter, porque é o Espírito Santo que nos convence que somos pecadores. Não há possibilidade de conversão sem o Espírito Santo. Já os dons do Espírito Santo, que envolve o falar línguas estranhas, é um outro assunto que eu trato em outros vídeos. Mas a questão aqui é o fogo. Existem muitas interpretações para este fogo, mas a mais aceita é que este fogo é um dos símbolos do Espírito Santo, porque o fogo, no sentido aí simbólico, ele queima, ele clareia, ele ilumina, ele expande. Esse é o papel do fogo na vida do crente. Portanto, ser batizado pelo Espírito Santo e com fogo significa a conversão genuína. Ele penetra no nosso ser e ocorre esse processo, o processo da conversão. Esta é a interpretação mais aceita. E nós vemos isto acontecendo, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Ali nós vemos novamente o fogo como um símbolo, uma característica do Espírito Santo. João, na verdade, quer mostrar a superioridade do batismo de Jesus. Vamos ler o versículo 12. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Claro que o versículo deve ser interpretado de forma simbólica, ou seja, o trigo simboliza aqueles que passaram pelo processo da conversão, os verdadeiros cristãos, e aqueles que não têm compromisso com Deus serão lançados no fogo, na guiena ou geena, onde o fogo nunca se apaga. Uma outra doutrina importante do cristianismo, que nós já estudamos também, tem vídeos aí no canal só falando sobre a doutrina do inferno, do lago de fogo, onde serão jogados aqueles que não temem a Deus. É este o ensino deste versículo. Agora vamos para a segunda parte, que começa no versículo 13 e termina no versículo 17, que é o último versículo deste capítulo. O tema é o batismo de Jesus. Versículo 13. Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. Vamos para o nosso mapa. Jesus estava na região da Galiléia, Jesus habitava na cidade de Nazaré e foi até onde João estava, mais ou menos uns 150 quilômetros, mais ou menos, número redondo. Foi a distância que Jesus percorreu para encontrar João. Uma pergunta que surge: por que Jesus precisou ser batizado se Jesus não tinha pecado?
A explicação mais coerente é que Jesus foi batizado para nos dar o exemplo. Veja que as duas ordenanças que Jesus nos deixou, o batismo e a ceia. Essa é a explicação mais aceita entre os teólogos. Vamos ler agora os versículos 14 e 15. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Como eu disse, existem várias explicações. Uma é esta, cumprir toda a justiça, mas Jesus não tem pecado. E se o batismo é para arrependimento, logo, como eu disse, a maioria dos teólogos, pessoas piedosas, ensina que Jesus foi batizado para nos dar o exemplo. Tanto é que uma das ordenanças de Jesus é o batismo, a outra é a ceia do Senhor. Vamos em frente. Versículos 16 e 17, que é o último versículo deste capítulo. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Este Espírito de Deus é o Espírito Santo. Nós já aprendemos na doutrina de Cristo que Jesus tem duas naturezas. Ele é 100% homem e 100% Deus. Para cumprir o seu papel como Messias, Jesus se esvaziou. Ele não fazia uso das prerrogativas da divindade, dos atributos da divindade. Portanto, precisava de um revestimento. E este revestimento é dado pela pessoa do Espírito Santo. E nós aprendemos também que pomba é um dos símbolos do Espírito Santo. Não que o Espírito Santo seja uma pomba, mas foi a visão daquele momento. E Deus falando no céu. Aí nós vemos também uma manifestação da doutrina da Trindade. E qual é a definição dessa doutrina? Que nós cremos em um único Deus, mas encontramos três pessoas distintas na divindade. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. E neste texto nós vemos esta manifestação. Jesus saindo da água após ser batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele e o Pai falando no céu. Tem um texto interessante que também está no livro do profeta Isaías, capítulo 42 e versículo 1. Observe: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Gentios somos nós. Esse é um texto também messiânico. Vamos agora para a divisão do capítulo 4. Primeira parte vai do 1º versículo até o 11º. Tema: a tentação de Jesus. Segunda parte vai do 12º versículo até o 25º. Tema: Jesus na Galileia, os primeiros discípulos. Vamos agora para a leitura dos versículos 1 e 2. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Vamos dar uma olhada no nosso mapa, a região que Jesus foi tentado pelo diabo? Como nós aprendemos na aula anterior, Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, e na sequência ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto. É mais ou menos esta região. Observe que Jesus, além da experiência física, ele ficou 40 dias e 40 noites jejuando, agora ele tem uma experiência espiritual. Ou seja, é tentado pelo diabo, o príncipe das trevas, aquele que governa
o mundo das trevas, que tem milhares de anjos caídos, demônios ao seu comando. Lembrando que Jesus tem duas naturezas, ele é 100% homem e 100% Deus. Embora ele esteja agora na condição de homem para cumprir o seu papel como Messias, ele não deixou de ser Deus. Ele só não fazia uso das prerrogativas da divindade, dos atributos da divindade. Outro detalhe importante que nós vimos na aula anterior, que Jesus havia recebido o Espírito Santo após ser batizado por João Batista. Isso nos mostra que no mundo espiritual, sem o revestimento, sem a pessoa do Espírito Santo, não há como vencer as tentações, não há como vencer esta batalha. E nós vamos aprender na sequência que a investida do diabo, a tentação, atinge 3 partes da vida humana: o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho da vida. Vamos ver isso na sequência. Observe, Mateus capítulo 4, versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Observe que o tentador, o diabo, Satanás, reconhece que Jesus é o Filho de Deus. E a base desta primeira investida do diabo, desta primeira tentação, é o egoísmo. O diabo queria que Jesus usasse o seu poder como Filho de Deus para satisfazer um desejo pessoal, a fome. Mas vamos ver a resposta que Jesus deu para o diabo? Versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A resposta de Jesus é uma citação de Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, capítulo 8, versículo 3. Vamos ler só a parte B. Para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Veja que Jesus conhecia as Escrituras. Vamos ver a segunda investida do diabo? Versículos 5 e 6. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Veja que o diabo conhece também a Bíblia. Esta citação está no livro de Salmos, o Salmo 91, versículos 11 e 12. Vamos ver? Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Essa é a citação que o diabo fez para Jesus. Vamos ver a resposta de Jesus? Mateus capítulo 4, versículo 7. Jesus respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Esta citação também está no 5º livro da Bíblia, Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Observe: não ponham à prova o Senhor seu Deus como fizeram em Massá. Mas o diabo continuou tentando Jesus. Observe os versículos 8 e 9. O diabo ainda levou Jesus ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Veja o que está escrito na primeira carta que João escreveu, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo em que nós vivemos está no domínio do diabo e seus anjos. Só os que tiveram encontro com Cristo, que passaram pelo processo da verdadeira conversão, que receberam o Espírito Santo,
estão livres deste reino do mundo, do reino das trevas que pertence ao diabo. O mundo jaz no maligno. E Jesus nos deixa bem claro que sem Deus nós não vamos conseguir resultado positivo neste reino. Observe o que Jesus disse. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. É muito importante o cristão entender isto, que a nossa luta, a nossa guerra não é contra a carne, contra os reinos deste mundo, não. É no mundo espiritual. E no mundo espiritual, sem a pessoa do Espírito Santo, é impossível fazer alguma coisa. Observe a resposta de Jesus. Versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Jesus cita de novo as Escrituras, de novo Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Temam o Senhor, seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Com esta resposta de Jesus, observe o que aconteceu. Versículo 11. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Nós já aprendemos a doutrina dos anjos. Os anjos obedecem a Deus e muitas vezes o trabalho dos anjos é servir aqueles que temem a Deus. Nós vemos isto no Antigo Testamento, nós vemos isto na vida de Jesus, nós vemos na vida dos apóstolos, e os anjos continuam fazendo a vontade de Deus, cumprindo as ordens de Deus. E uma das ordens que Deus deu para os anjos é nos ajudar a igreja. Olha a importância de ter uma vida de comunhão com Deus. Agora, a segunda parte, que vai do versículo 12 até o 25. Tema Jesus na Galileia, os primeiros discípulos. Vamos ler os versículos de 12 a 16. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Esta citação está no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículos 1 e 2. Vamos ver? Mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Veja a exatidão do cumprimento da profecia bíblica. Vamos ver nosso mapa, a região que a Bíblia está falando. Olha, toda esta região da Galileia. Agora, versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. A interpretação mais comum para este reino dos céus é quando a pessoa se converte. Quando a pessoa tem um encontro com Cristo, ela passa a pertencer a este reino dos céus, ao reino de Deus. Observe a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20.
Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. A igreja é embaixadora de Cristo. Cada cristão tem este papel de ser embaixador do reino dos céus. Olha que privilégio! E como deve proceder um embaixador de Cristo? O embaixador deve construir pontes, não destruir pontes. Este é o papel da igreja. A igreja é para ajudar as pessoas, é para levar as boas novas para as pessoas que ainda não tiveram encontro com Cristo. Portanto, construir pontes. O embaixador, ele é representante de quem o envia. Nós não fomos escolhidos para falar o que acha, o que pensa. Não! Fomos escolhidos para representar Jesus, para falar do reino dos céus, do reino de Deus. Esta é a missão do embaixador. O embaixador precisa ter habilidade para reconciliar. Você sabia disso? É o trabalho da reconciliação, não da divisão, da destruição. Não, este não é o papel do embaixador de Cristo aqui na terra. Outro detalhe, o embaixador tem uma mensagem. Nós, como igreja, nós temos uma mensagem. O nosso trabalho não é político, não. O nosso trabalho é espiritual, é levar a mensagem de Cristo para as pessoas. Não que seja errado ser político, claro que não, mas não é papel da igreja. A igreja tem uma mensagem e a mensagem é cristocêntrica. Isso é muito importante. O embaixador precisa amar as pessoas, independente de classe social, independente de profissão, de atuação, seja militar, seja civil, seja político, seja camponês, independente do status social, do nível de escolaridade. A nossa missão é amar as pessoas, é ajudar as pessoas, é levar uma mensagem de esperança. Este é o papel do embaixador de Cristo. E a igreja recebeu autoridade para realizar este papel de embaixador. Só a igreja tem esta autoridade. Por isso precisamos tomar muito cuidado com o nosso trabalho, para não misturar as coisas, para não perder o rumo. Vamos ler agora os versículos de 18 a 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Tá vendo de novo aí o papel do embaixador? É ganhar almas para Jesus. Este é o nosso trabalho. Vamos agora ler os versículos 21 e 22. Pois mais adiante Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Agora, para concluir, os versículos de 23 a 25. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam.
Vamos dar uma olhadinha na região que Jesus percorreu? Olha aí, percorreu toda esta região. Decápolis são as 10 cidades, a maioria delas do outro lado do Jordão. Veja que Jesus foi até lá em cima, na Síria. Toda a região foi percorrida por Jesus. Olha como foi grande a região que Jesus percorreu no início do seu ministério. Vamos agora para a linha do tempo da vida de Jesus? O nosso calendário é calendário cristão, AD de Anno Domini, do latim, ano no nascimento de Jesus, e agora Jesus está com mais ou menos 30 anos, que tudo isso que nós lemos acontece após o seu batismo. Capítulo 5. Primeira parte vai do primeiro versículo até o 12º. Tema: o Sermão da Montanha e as Beatitudes. Beatitudes são as bem-aventuranças. Segunda parte, do 13º ao 16º versículo, tema: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Terceira parte vai do versículo 17 até o 48, tema: o cumprimento da lei e dos profetas. Vamos para a leitura dos 2 primeiros versículos do capítulo 5. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: este monte, segundo os estudiosos, era um monte nas proximidades de Cafarnaum, próximo ao Mar da Galileia. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa? Observe, Mar da Galileia, Cafarnaum, este monte fica nesta região. Nós não sabemos com exatidão o local. E discípulo significa aprendiz, adepto, estudante. É isto que significa. Agora vamos para o versículo 3. Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Esta palavra bem-aventurado do texto significa aquele que é feliz aos olhos de Deus. Portanto, não é uma felicidade simplesmente material, não, é uma felicidade espiritual, que só aqueles que têm comunhão com Deus podem sentir este tipo de felicidade. E pobres ou humildes de espírito significa que a pessoa reconhece que depende de Deus, reconhece a necessidade de um desenvolvimento espiritual. Ao contrário do orgulho espiritual. Infelizmente, muitas pessoas são orgulhosas espiritualmente, orgulhosas em função de uma religião, de obedecer os preceitos de uma religião. Mas este bem-aventurado que Jesus está falando, como eu disse, é a pessoa que reconhece de fato a necessidade de crescer espiritualmente. E estas pessoas que são pobres, humildes de espírito, herdarão o reino de Deus. O orgulhoso espiritual não pode herdar o reino de Deus. Vamos em frente. Versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Este choro é relacionado com o versículo anterior. As pessoas que têm a necessidade de um crescimento espiritual choram espiritualmente, porque desejam alcançar a libertação do pecado. E o consolo para este choro vem da graça de Deus. Só Ele pode nos dar este consolo. Vamos em frente. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Mansidão diz respeito à gentileza, também à humildade, quando percebemos a nossa pequenez diante de Deus. As pessoas que agem com mansidão, que esperam no Senhor, herdarão a terra. Vamos para a próxima. Versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Fome e sede de justiça também é no sentido espiritual.
E só quem segue a Jesus, quem é discípulo de Cristo, é saciado espiritualmente. É isto que significa. Vamos para o próximo. Versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nosso Deus é rico em misericórdia. Nós não podemos condenar o nosso próximo. Sempre na dúvida, devemos de agir com misericórdia, perdoar. Porque quando nós agimos com misericórdia, Deus também é misericordioso com a gente. Para receber a misericórdia de Deus, é necessário também ser misericordioso com o próximo. Versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Todos nós, seres humanos, temos virtudes e defeitos. Ser limpo de coração significa quando nós olhamos o nosso semelhante, nós olhamos as virtudes. A pessoa que tem o coração limpo, ela vê o seu próximo como também o seu semelhante, como a imagem e semelhança de Deus. A pessoa limpa de coração, ela enxerga sempre virtudes, e é desta forma que Deus nos olha também. Precisamos olhar sempre o nosso próximo, olhar com coração limpo, coração misericordioso, com mansidão. E pessoa que olha o seu próximo desta forma, terá o privilégio de ver Deus. Vamos em frente. Versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificador é aquele que sempre promove a paz. Esse deve ser o nosso comportamento. Por isso que nós somos chamados de filhos de Deus, porque nós promovemos sempre a paz. Olha que ensino maravilhoso, principalmente para os dias em que estamos vivendo no nosso país, no Brasil, nessa questão política. A igreja deve sempre promover a paz. Vamos ler agora os 3 últimos versículos desta primeira parte, versículo 10, 11 e 12. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O mundo não consegue entender a justiça de Deus. O mundo jaz no maligno. E muitas vezes o cristão, ele é perseguido, ele é ofendido. O mundo não tem comunhão com a luz. O mundo vive nas trevas. Quando nós observamos o Antigo Testamento, nós vemos que os profetas, homens de Deus, eram perseguidos. No Novo Testamento aconteceu a mesma coisa com os discípulos de Jesus, com os apóstolos, e hoje não é diferente. O mundo não consegue compreender o nosso relacionamento com Deus, porque o mundo está nas trevas. Daí o motivo da perseguição, de falar mal, de criticar. Mas Jesus está falando que aquele que sofre esse tipo de perseguição terá recompensa nos céus. Olha que privilégio é quando nós somos inocentes e somos perseguidos. Perseguidos por quê? Porque seguimos Jesus, porque procuramos andar como verdadeiros discípulos de Jesus. É isto que o texto está dizendo. Vamos para a segunda parte, que vai do versículo 13 ao 16. Tema: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Vamos ler os versículos de 13 a 16. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens.
Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão em casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Veja que o texto é autoexplicativo. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja somos nós, todos aqueles que foram impactados pela palavra de Deus, que ouviram a voz do Espírito Santo, que reconheceram que são pecadores, que tiveram um encontro com Cristo, fazem parte da igreja, do corpo de Cristo, do organismo de Cristo. E ela tem um papel, anunciar o Evangelho. Para isto, a igreja é alimentada com a palavra de Deus. E quando nós somos alimentados com a palavra de Deus, nós passamos a produzir frutos, nós passamos a transmitir luz, nós funcionamos como sal. Veja que Jesus deixa claro, se o sal perder a sua função, que é salgar, para nada mais serve. Da mesma forma o crente. Este é o papel da igreja, e é por meio do nosso testemunho. E este comportamento de luz, de sal, ele é automático. Todo aquele que é alimentado com a palavra de Deus começa a produzir frutos, começa a produzir coisas boas, começa a dar bom testemunho. A igreja não pode perder a sua missão, o seu alvo, porque senão vira escândalo, não tem mais função. Agora, quando a igreja se comporta de acordo com a palavra de Deus, ela glorifica a Deus pelo seu testemunho. O crente que realmente anda em conformidade com a palavra de Deus, que se alimenta da palavra de Deus, os que estão de fora percebem, notam a diferença e Deus é glorificado. Olha que importante esta palavra. Vamos agora para a terceira parte, do versículo 17 até o versículo 48, que é o último versículo, tema o cumprimento da lei e dos profetas. Vamos ler os versículos 17 e 18. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus está falando da imutabilidade da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Interessante que Jesus está falando do Antigo Testamento. Olha a importância do Antigo Testamento. Na época de Jesus nós não tínhamos ainda nenhum livro do Novo Testamento. Eles começam a ser escritos após o ano 55, mais ou menos. Jesus morreu e ressuscitou, foi para o céu por volta do ano 33. Logo, Jesus está falando do Antigo Testamento. E a letra I é uma referência à menor letra da língua hebraica. E o tio é uma pequena marca para fazer distinção entre uma letra e outra. É utilizado também no hebraico. E o que Jesus está nos falando, está nos ensinando que 100% da palavra de Deus será cumprida. Nada passará em branco. Vamos agora ler os versículos 19 e 20. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Os estudiosos da palavra de Deus, pessoas piedosas, entendem, interpretam o texto
ensinando que Jesus está falando das leis morais. Ele não está falando de coisa cerimonial, não, de coisa aparente, de coisa externa, mas dos atributos morais, que são a santidade, a justiça, o amor. É disso que Jesus está falando, de normas da nossa alma, da nossa vida espiritual. E nós percebemos isto quando nós lemos o contexto. O que é o contexto? Aquilo que vem antes e depois do texto. Observe os versículos de 21 a 24. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Percebeu que este ensino fala da questão moral, da justiça, do amor. É isto que Jesus está ensinando. Não adianta ofertar a Deus se nós odiamos uma pessoa, se nós estamos em contenda com uma pessoa. Precisamos consertar, precisamos conversar, precisamos de reconciliação para que Deus aceite as nossas orações, as nossas ofertas. É isto que Jesus está ensinando. Vamos ler agora os versículos 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Percebeu de novo a questão moral? Jesus está falando da nossa alma, não está falando de coisas externas, cerimonial. Não, ele conhece os nossos pensamentos, conhece a intenção do nosso coração. É isso que Jesus está ensinando. Vamos agora ler os versículos 29 e 30. Se o teu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E, se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Claro que é de forma simbólica, ou seja, se uma parte do meu corpo me escandaliza, é melhor neutralizá-la. É isso que Jesus está nos ensinando. E ser lançado no inferno, aí é no lago de fogo, na Guiena ou Geena. É isso que Jesus está falando. É o inferno escatológico, o lago de fogo. Ficar eternamente distante de Deus. Vamos ver agora os versículos 31 e 32. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Nós sabemos que Moisés realmente deu carta de divórcio, mas o motivo foi a desobediência daquelas pessoas. Deus fez o casamento monogâmico, portanto, Deus nunca aprovou o divórcio. É claro que há uma necessidade de uma contextualização, cada caso é um caso, mas este é o ensinamento padrão, o ensinamento bíblico. Vamos agora ler os versículos de 33 a 37. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos:
Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. De novo, Jesus está falando da questão moral, da sinceridade. Este deve ser o comportamento do verdadeiro cristão. Quando diz sim, é sim. Não é não. É assim que deve ser o nosso comportamento. Vamos agora para a leitura dos versículos 38 a 42. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Observou novamente? É uma questão moral, um comportamento ético, um comportamento tendo como base o amor. É assim que deve ser o comportamento da igreja. Infelizmente, entre nós evangélicos, claro que não podemos generalizar, mas é fácil observar um comportamento estranho, principalmente na questão política que estamos vivendo. Não é um comportamento que Jesus nos recomendou, nos ensinou. Totalmente diferente do cristianismo. Repito, não podemos generalizar, mas nós vemos direto na internet comportamento totalmente diferente dos que Jesus nos ensinou. Vamos agora para a conclusão com a leitura dos versículos de 43 a 48. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre os maus e bons e vira chuvas sobre justos e injustos. Porque, se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E, se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Percebeu a lei moral? A justiça, a santidade, o amor? É disso que Jesus está falando, é isto que nós precisamos aprender com o nosso mestre. Notou também como o texto é super atual? Tem tudo a ver com o que está acontecendo no nosso meio, no meio evangélico? Daí a palavra de Deus ser renovada dia após dia. Na próxima aula nós vamos continuar o nosso estudo sobre o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo por capítulo. Não vai perder a próxima aula. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.